Bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar com vocês aqui. E reverendo Arival, ele me disse para falar no livro de Ezequiel. Essa era a sequência. E eu disse, olha, eu posso falar no livro de Provérbios? A sequência o senhor segue depois? E não, pode, já que eu vou ter que falar depois no livro de Provérbios, então fale no livro de Provérbios. E a razão é porque eu tenho já escrito bastante no livro de Provérbios e eu devo lançar também um comentário no livro de Provérbios recente. E seria bom já poder começar a falar algumas coisas nesse sentido aqui. Então, o tema desta aula hoje vai ser uma introdução ao livro de Provérbios. Quem escreveu, para quem o livro foi escrito e qual é o conteúdo desse livro. Certo? Nós vamos então ler só a parte inicial do livro e nós vamos entrar. Eu não sei como funciona aqui o sistema de vocês, mas eu gosto bastante que as pessoas interajam, perguntam durante a aula. Eu não sei se é o sistema aqui, mas fique à vontade de perguntar a qualquer hora. Levante a sua mão e a gente vai trabalhando, interagindo junto. Então, Provérbios, nos primeiros 6 versículos, Provérbios 1. Não, talvez as Bíblias elas mudem um pouco, mas na formatação deve haver aí um parágrafo separando os primeiros 7 versículos, o que muitos acreditam ser uma introdução ao livro, como se fosse um prefácio. Eu creio que é uma boa definição desses 7 primeiros versículos do livro. E diz assim a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. E aí segue uma sequência de aplicações que o autor de Provérbios ele tinha em mente para que serviria um livro como esse. E aí ele começa a listar. Se você quiser sublinhar aí, se a Bíblia for sua, as palavras para indicam então finalidade do livro. Então, várias coisas. Primeiro, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos instrui e nos edifica. Pedimos isso porque não está em nenhum de nós a capacidade de entendê-la. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa, nesta hora, nos trazer compreensão. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Títulos no mundo antigo funcionava bem diferente do que hoje nós entendemos como título. Eu não sei quantos já tiveram a decepção de, folheando numa livraria, uma Saraiva da vida, você vê um título muito interessante, e você então adquire o livro, e para sua decepção, depois de você começar a ler o livro, você percebe que o título, ele te enganou. Ele prometeu uma coisa que o conteúdo não correspondeu ao título. No mundo antigo, um título não tinha esta finalidade. Mesmo porque, antes da invenção da imprensa, os livros não circulavam com tanta facilidade como circulam hoje. Então, um título como o livro de Provérbios não tem, irmãos, a finalidade de definir aquilo que tem no livro.
se você perguntasse na igreja, assim, as pessoas na escola dominical, do que trata o livro de Provérbios? Possivelmente as pessoas se lembrariam dos provérbios do tipo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esse tipo de provérbio. Só que esse tipo de provérbio, ele só acontece a partir do capítulo 10 em diante. E eu diria que 65% do livro não tem esse tipo de literatura. Mas já está formatado na cabeça de todos nós que o livro de Provérbios, ele é um livro que tem esses provérbiozinhos que a gente usa, né, para decorar uma toalha da SAF ou uma classe da escola dominical. E quando a gente precisa de um texto que não seja muito longo, reverendo, né? Às vezes a gente pede, pastor, geralmente as pessoas pedem lá na igreja, pastor, nós queremos fazer um presente, um brinde lá para a UCP e dá um versículozinho, mas bem curto, reverendo. Não é daqueles versículos muito grandes. E aí as pessoas recorrem aos provérbios porque eles são, por natureza, curtos. Mas o que é, então, qual seria o conteúdo desse livro? Eu queria desafiá-los nesta manhã a olhar para algumas coisas importantes aqui. Então, eu sempre falo isso, eu sempre desafio a igreja a anotar aquilo que a gente está ouvindo e aprendendo. A primeira coisa em Provérbios é você anotar alguns pontos importantes no livro. Primeiro, é essa afirmação inicial, Provérbios de Salomão. Essa afirmação, ela acontece aqui, definindo várias coisas. Primeiro, que o livro ele contém provérbios que foram de autoria de Salomão. Esse trecho aqui. Tá certo? Muitos acreditam que o livro de Provérbios ele não foi necessariamente escrito por Salomão. Olha, eu não quero... eu não estou nem aí para o que os outros pensam. Eu estou vendo aqui que a Bíblia está dizendo que os provérbios são de Salomão. E eu não quero gastar o meu tempo discutindo o que outras pessoas acham ou não acham. Está escrito aqui que eu acredito no que a Bíblia está dizendo. Tá? Existem outras teorias que não merecem o meu tempo e nem dos senhores. Mas então, isso é um ponto importante. Volte comigo agora no capítulo 10 de Provérbios, no versículo 1. Olha só. Provérbios 10, no versículo 1. É aí que inicia, então, a série de provérbios chamados provérbios de sentença. Provérbios menores. E aí, para nossa surpresa, olha só. Provérbios 10, 1 aparece novamente a inscrição Provérbios de Salomão. Por que novamente uma introdução no livro, se o livro já foi anunciado como sendo de provérbios e eram provérbios de Salomão? Segura essa pergunta aí, nós vamos entender já. Mas uma outra inscrição mostrando que esses provérbios, eles eram de autoria salomônica. Se você seguir agora, eu espero que você esteja sublinhando isso aí, capítulo 25 de Provérbios, 25, 1. Uma nova seção no livro, diz aí que esses também são provérbios de Salomão. Só que neste trecho em diante, do capítulo 25 até o 29, há uma peculiaridade. O texto diz aí que esses provérbios, eles eram de Salomão, mas eles foram transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Isso é a novidade. E a novidade que traz um problema aqui. Primeiro é que Ezequias viveu muito tempo depois de Salomão. E se os homens de Ezequias ainda estavam transcrevendo provérbios, não vamos nem perguntar transcrevendo de onde, não interessa. É de Salomão, vamos crer que é inspirado. Eles estão transcrevendo. Isso significa, irmãos, que o livro como nós temos ele hoje na nossa Bíblia, ele não foi, a forma final dele não foi dada pelo próprio Salomão. Porque homens que Deus usou nos dias de Ezequias ainda estavam transcrevendo, coletando ou selecionando. E eu acredito aqui que a seleção não seja nada do tipo, olha, esse provérbio aqui, a partir do dia que Salomão começou a envolver com aquelas mulheres, estão todos cancelados. O que ele escreveu antes desse período,
vamos colocar na Bíblia, mas depois pode censurar todos eles. Eu acho que a seleção não era essa. A palavra usada aí é transcrever. Transcrever significa pegar de um lugar e colocar em outro sem qualquer alteração. É quando às vezes o secretário, né, da assembleia, tem assembleia na igreja, faz a ata, depois que a ata foi aprovada numa assembleia tomando qualquer decisão, ela vai para o conselho e a ata tem que ser transcrita. Ela não pode ser resumida, ela não pode ter assim, o secretário, eu vou fazer uma visão geral. Não, ela tem que ser transcrita. Então é isso que estava acontecendo aqui. Agora, vale a pena a gente perguntar por que homens, nos dias de Ezequias, mais de um século depois da morte de Salomão, ainda estavam transcrevendo provérbios de Salomão. Eu acho isso interessante porque, considerando a maneira como Salomão morreu, em declínio, que alguém ainda teria interesse em material vindo de sua autoria. Isso já me surpreende, mas é uma surpresa boa. Segundo, qual é a fonte desse material de onde esses homens estão trazendo essa informação? Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, versículos 29 em diante. Vamos ver aí um pouco dessas fontes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Esse é um texto importante para você ter com você anotado, e ele mostra um pouco da longa tradição literária que Salomão ele desenvolveu. E ele era uma pessoa bastante prolífica naquilo que ele falava e escrevia. Olha só esse texto. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 4, 29 em diante, e nós lemos assim. Diz que Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. E aí o autor ainda vai além, dizendo que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos do Oriente. Eu não sei se tem alguém aqui nesse auditório, nessa igreja, que faz curso de história, mas nós não podemos esconder o fato, irmãos, de que a prática de se escrever provérbios não foi inventada por Salomão e nem por Israel. Há testemunhos de provérbios sumérios que datam de pelo menos uns 2000 anos antes de Salomão. E que estão até hoje. Se você for em museus como o Museu Britânico, o Museu de Louvre, você encontra ainda os tabletezinhos escritos em linguagem cuneiforme lá, os provérbios. Então, vamos colocar aí por baixo, 1500 anos antes de Salomão já tinha gente que já era versado nessa prática. Então, de um ponto de vista de alguém que não crê ou não gosta mesmo da Bíblia, de qualquer forma, eles acham isso aqui uma declaração muito pedante da parte de um escritor bíblico. Falar que o escrito de Salomão era maior e melhor do que todos do Oriente. Olha que o Oriente é grande. Naquela época, varria desde a região onde era o Kuwait, o Iraque, vai em toda a região da Síria, pegando o que é hoje a Palestina, descendo até parte do Egito, no delta ali. Era muito grande essa região. Então, mas o texto está dizendo, e eu com alegria acredito. E aí o texto diz ainda mais do que isso. Ele diz que ele era maior do que a sabedoria dos egípcios. Aí chamou para a briga alguém específico, não é mesmo? Você deixar uma coisa assim mais geral, é uma coisa. Aí você já entrar num detalhe. Os egípcios, especialmente, eles tinham também uma tradição de escrever provérbios. Inclusive, depois, quem quiser dar uma olhada aí, tem um nome de um sábio egípcio chamado Amenemope. Depois, dá um Google nessa palavra aí, você vai encontrar várias coisas sobre Amenemope. E uma das coisas que você vai encontrar é que tem uma seção em provérbios que todos dizem, né, sem muita base para isso, que Salomão copiou parte dos escritos de Amenemope e colocou no livro de Provérbios. Isso não é verdade, nós vamos chegar lá. Mas enfim,
Isso mostra que a sabedoria dos egípcios, ela era conhecida e ela era também anterior a Salomão. Tem mais esse agravante. Mas enfim, a Bíblia está dizendo e nós, como eu disse, com alegria acreditamos. Vamos lá, ele está dizendo mais ainda que Salomão, ele era mais sábio do que todos os homens. As mulheres não entraram aqui, né? A rainha de Sabá vai aparecer para conversar com Salomão, possivelmente não era mais sábio que as mulheres, mas fala que era mais sábio do que Etã, o Ezraíta. Etã é um sábio bíblico, irmãos. Ele quem escreveu o Salmo 89, por exemplo. Aí eu acho já uma coisa mais em casa, né? O autor bíblico está comparando a sabedoria de Salomão com um sábio de dentro de Israel. Bom, aí a gente está até mais confortável com isso. Mas os demais, Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol, não temos a menor ideia de quem seja. Mas se foram dignos de ser mencionados numa lista de 3, devem ter sido pessoas famosas. Mas mesmo assim, não era tão famoso como Salomão. E diz ainda que correu a sua fama por todas as nações em redor. E aí vem a parte que nos interessa agora, compôs Salomão 3.000 provérbios. 3.000. Eu não sei se você já contou quantos provérbios tem no livro de Provérbios. É uma boa tarefa para hoje à tarde. Quem quiser ler. Mas se você não tiver esse tempo, eu já vou te falar quantos tem. Tem 679. Contando as variações de uns provérbios que são mais longos, outros que são mais curtos. É mais ou menos isso. Ou seja, sobrou muito provérbio. Sobrou muito provérbio. Então, esses 3.000 aqui é o total daquilo que Salomão compôs. E na Bíblia há apenas uma seleção daquilo que Salomão escreveu. E não me venha dizer, reverendo, eu acho que essa seleção é por causa da fase da vida dele. Não tem nada a ver com isso. A gente não sabe, a Bíblia não disse se é ou não por causa disso. E se não disse, não vamos também gastar nosso tempo conjecturando aqui. O fato de haver seleção, irmãos, não é nada depreciador da obra de Salomão. Até as palavras de Cristo foram editadas e selecionadas. O final do Evangelho de João fala que há muitas coisas que Jesus Cristo fez e falou que não pôde encaixar, não coube, teve que dar uma cortada. Agora você imagina, o editor da Bíblia, que é o Espírito Santo, tinha 2 textos para incluir. Olha, tem aqui esse pedaço aqui, um provérbio de Salomão, e tem aqui uma palavra de Cristo. Qual que eu vou cortar? Vai cortar os 2. Cortou as palavras de Cristo, deviam ser bem maiores, cortou alguns provérbios de Salomão. Então, não entenda cortar como sendo algo que tenha menos valor. Salomão, ele teve a sua obra editada. E aí, só concluindo, fala que ele compôs 1.005 cânticos. Quantos cânticos nós temos de Salomão na Bíblia? 1, Cantares. Então, 1.004, eu acho, Deus falou, um já chega, né? 1 basta. Imagina 1.000 cânticos como de Cantares na Bíblia. A Bíblia é só sobre isso, né? Então, 1 já deu para ter noção. Mas isso mostra que Salomão, pelo jeito, ele escrevia bastante nessa área. Nessa área relacionada ao amor, à vida conjugal. Infelizmente, a Bíblia só colocou um dos seus cânticos. Mas então, isso mostra que a seleção que esses homens de Ezequias estavam fazendo era uma seleção vinda de material do próprio Salomão. E que estava sendo agora transcrita naquilo que seria o livro de Provérbios, bem posterior à morte de Salomão. Então, de volta ao nosso texto, então, em Provérbios 25, como nós estávamos falando, Provérbios 25:1 diz, então, que esse trecho que vai do capítulo 25 até o capítulo 29 são provérbios de Salomão, e eles foram transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Então, essa é uma consideração importante. Seguindo aí a nossa peregrinação no livro, capítulo 30 de Provérbios.
Olha só, 30, versículo 1. Você observa que o livro de Provérbios, ele teve a participação de gente estrangeira também. É mencionado aí esse Agur, pelo próprio nome, quem conhece a língua hebraica sabe que esse nome não é um nome semita, ele é estrangeiro. Filho de Jacques, devia ser francês, não, estou brincando. E ele é da região de Massá. Eu não sei quantos aqui, tem alguém que tem alguma Bíblia, talvez a versão NVI, tem alguém aqui no auditório, na igreja com a palavra Massá, ela aparece o termo oráculo ou alguma coisa assim? Tem alguém aqui com esse texto? Oráculo ou qualquer outra coisa? Seu oráculo, qual que é a sua versão? Revista e corrigida. Tem alguém que tem outra coisa aí? Você é qual? Oráculo. Tem alguns que falam profecia. Tem alguém? Não, né? Olha, qual é a sua? Profecia? Então, de tudo isso aí, você já percebe então que tem alguma coisa acontecendo aí. A palavra massá, ela é uma palavra de fato que pode ser traduzida como oráculo, profecia ou o nome próprio de algum local. Por que a versão atualizada, ela escolheu deixar isso como o nome de cidade ou nome de uma região? Porque se isso aqui é um oráculo, o oráculo nós conhecemos bem. O oráculo é aquilo que quando um profeta está dizendo, ele abre aspas e diz, assim diz o Senhor, pum, aí começa. Eis que mandarei miséria. Então, esse é um tipo de oráculo. São palavras que foram ditas pelo próprio Deus e o profeta não ousa editar e nem comentar e nem explicar nada. Ele entrega do jeito que ele ouviu. Só que quando você lê o texto de Agur, não parece ser um oráculo. Então, se o conteúdo daquilo que nós vamos ler não parece nada como oráculo, então é possível que não seja um oráculo, é possível que nós estejamos diante de uma palavra que possa significar o nome de um local mesmo. E para confirmar essa ideia, veja no capítulo 31, novamente, o segundo nome que aparece estrangeiro também, o Lemuel, ele também é de Massá, capítulo 31, versículo 1. Olha só, palavras de Lemuel de Massá. Então, aí parece realmente que o texto não estava falando de um oráculo ou de uma profecia. E aí, nesse caso aqui do capítulo 31, a semelhança com profecia é menor ainda. Olha só as palavras. Que direi eu, ó filho meu, filho do meu ventre? Que te direi, filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força. Então, isso não parece nada com profecia, com oráculo, como a gente tradicionalmente conhece um oráculo. Então, eu creio e eu prego assim, que essas palavras elas indicam o nome de um local, e eram locais que apontavam para uma região fora de Israel. Resumindo isso, os dois últimos capítulos de Provérbios, então, apontam para a colaboração de alguém que não era israelita, mas que estava escrevendo algo que veio compor o cânon da Bíblia. O que vocês acham disso? Cortaram palavra de Salomão para enfiar a palavra de outra gente? E tanto, não é que estava faltando material. Às vezes tem gente que escreve um livro e o livro não consegue chegar em 100 páginas, aí ele convida alguém para fazer uma dedicatória de 5 páginas, outro para fazer um prefácio de mais 12, para ver se... Mas não era o caso. Salomão tinha texto de sobra. E agora tem essas duas pessoas escrevendo aí. Isso, irmãos, significa que o livro de Provérbios, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, não era um livro que representava uma cultura israelita. Mas era um testemunho de uma virtude e de uma sabedoria proveniente de Deus, e que ela estava presente também, se a pessoa era convertida e temente a Deus, em qualquer lugar na face da terra.
esse Lemuel e esse Agur foram pessoas que colaboraram diretamente e compuseram aí essas palavras. Um detalhe só, curioso aqui, no capítulo 31, você vê que no caso do Lemuel, ele já é a segunda geração, porque quem realmente aprendeu essas palavras foi a mãe dele. Diz aí que há palavras que ele aprendeu, as quais lhe ensinou a sua mãe. Então, o Lemuel mesmo que escreveu, ele já recebeu essa tradição da mãe dele. Então, foi a mãe dele que, não sabemos quem é a mãe dele, quem foi a mãe dele, mas foi ela quem aprendeu isso, passou para o filho, e o filho aprendeu de tal maneira que ele foi capaz de produzir alguma coisa digna de ser colocada na Bíblia, junto com os escritos de Salomão. Olha só. Então, isso mostra que a palavra de Deus, por meio de Salomão, foi algo que, conforme nós lemos lá no livro de Reis, ela espalhou-se de maneira formidável por toda a face da terra, especialmente o livro de Provérbios. Então, diante disso, nós temos então uma rápida passagem pelo livro inteiro, e a conclusão que a gente chega em termos de autoria é que, em primeiro lugar, a maioria do texto em Provérbios é de autoria salomônica. Segundo, o livro de Provérbios ele foi editado por pessoas depois da morte de Salomão. No caso lá, os homens de Ezequias. Terceiro, o livro de Provérbios ele contém a participação de pessoas estrangeiras. Então, o livro não é só Provérbios de Salomão, mas são provérbios em geral. Tem provérbios de Salomão, tem provérbios de Agur. Aliás, o Agur ele é famoso por causa dos seus provérbios numéricos. É ele quem escreve aquele tipo de provérbio. Há 4 coisas que eu não entendo, 5 que não me entram na cabeça. Aí ele começa a listar. Sabe desses provérbios? É só do Agur. Agur é quem escreve nesse estilo. Salomão tentou fazer alguma coisa lá no capítulo 6, mas não ficou tão bonitinho como o de Agur. Mas Agur ele é conhecido por essa didática de escrever os provérbios numéricos. Bom, alguma pergunta aqui na questão de autoria em geral? Sim, diga. Pode, mas eu acho que não é. Mas pode. Pela palavra, e por que eu acho que não é? Porque o escritor bíblico, eu não vou dizer aqui que nunca é uma palavra muito forte, mas raramente ele faz isso. Se ele tem que citar uma coisa, ele cita de Deus. Já no Novo Testamento, às vezes é mencionado, olha, isso aqui foi dito conforme disse, né? O apóstolo, ou Isaías, aí ele fala. Mas no Antigo Testamento é muito raro isso. Especialmente na obra de Salomão. Então, o que há, parece, é a indicação, né, palavras de Lemuel, isso foi algo que alguém, além de Salomão, colocou no livro, do mesmo modo que, eu acredito que quem fez isso foram os próprios homens de Ezequias. Homens de Deus que foram usados para fazer aquilo que hoje nós temos aqui, que é essa forma final. Então, eu acredito que eu acho que não foi o próprio Salomão dizendo, e aqui, amados, essas são palavras de Agur, ele foi meu discípulo. Podia ter falado isso, aliás, seria até excelente se Salomão falasse isso. Olha, permita-me aqui trazer as palavras de Agur, ele trabalhou comigo muitos anos, ele foi meu assistente de pesquisa, ou foi alguém com quem eu tive uma proximidade, seria ótimo, mas ele não disse. Tá? E no silêncio, eu prefiro acreditar que foi algo que Deus permitiu e
criou a situação para que isso fosse inserido no livro. Tá? Então, não é uma prática como hoje a gente vê, tá certo? Pelo contrário, no Antigo Testamento, muita coisa é citada e não há, assim, essa preocupação de mencionar a fonte. Alguns casos raros, assim, igual no 2 Samuel 16, quando Absalão pediu aquele conselho a Aitofel, o que fazer para acirrar a ira do povo contra o seu pai. Absalão, ele consultou esse tal de Aitofel, e Aitofel disse para ele, olha, vá e procure uma sacada bem aberta no palácio, e vai lá e tem um caso bem à vista com as concubinas do seu pai. Isso aí vai gerar uma polêmica, e aí ele fez isso. E lá o texto fala, essas palavras, esse conselho que Aitofel dava, era em cumprimento àquilo que Natã tinha dito quando ele confrontou Davi. Então, esse tipo de citação acontece, mas não nesse sentido, né, como a gente faz hoje, citar um trecho e dar crédito da autoria. Tá certo? O que você acha disso? Diga. O que levou... Os compiladores, o cano, né? Assim, se a gente não tem como aprofundar e naturalmente chegar a um final. Mas, você já imaginou, você certamente já passou por isso, trazer um elemento aparentemente estranho, nomes que nós não temos informações, com uma matéria para ser colocada dentro do cano. É só no Velho Testamento, no Novo Testamento não aparece isso. Parece alguma coisa. Parece. Paulo traz de poetas e alguma Isso. coisa e tal. O que levaria isso para a gente ter uma segurança maior, para entender que é a palavra de Deus. Quando a origem, às vezes, Ok. Que é a palavra de Deus? Isso eu não tenho a menor dúvida. Está aqui, né, é a palavra de Deus. A questão é, quem são essas pessoas para inserir alguma coisa nas Escrituras? Essa é a nossa dúvida. Eles são desconhecidos para nós. Para nós. Mas deviam ser muito conhecidos para o povo na época de Salomão. E se não era para ninguém, era para Deus. Quantos profetas saíram do nada, irmãos? Nunca viram ele de cor nenhuma. E aparece o profeta lá, entrega a mensagem e, como a gente diz, né, e vaza depois. Precisava ser conhecido? Não precisava. Ele precisava ser da parte de Deus. Mas eu acho que o que justifica isso, a origem de pessoas como Agur e Lemuel, era o impacto da obra de Salomão. E eu vou dar um exemplo aqui. Quem que está controlando o tempo aqui? Gente, como que está o meu tempo aí? Quantos minutos ainda? Eu tenho que tomar um fôlego, né? E quantas horas tem? Tá. Tem um relógio ali. Olha, o exemplo da rainha de Sabá, capítulo 10, primeiro livro dos reis, diz que a rainha Sabá veio de lugares longínquos. Jesus disse lá em Mateus 12, 40, que ela veio dos confins da terra. Soa como alguma coisa longe. Não sei onde era, mas parece longe. E ela veio porque ela ouviu da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Então, isso me ensina que aquilo que Salomão escrevia e falava tinha um impacto internacional. E as pessoas vinham para verificar se aquilo era verdade. Porque às vezes a pessoa fala no YouTube, fala na internet, é uma coisa, eu quero ver ele falando de verdade. Vamos ver se ele olha alguma coisa, se é verdade o que ele fala. E é isso que essa mulher veio fazer. Então, no Novo Testamento, Jesus disse que, respondendo lá para aqueles escribas e fariseus hipócritas que não estavam crendo naquilo que Jesus falava,
E Jesus mencionou essa personagem. Ele disse, olha, a rainha de Sabá, ela saiu dos confins da terra e veio para ouvir da sabedoria de Salomão. E Jesus disse, olha, e eis que aqui está quem é superior a Salomão, e vocês não estão acreditando. E aí ele disse uma coisa que eu espero um dia poder ver. Ele disse, olha, e vou te dizer mais, Jesus dizendo, no dia do juízo, a rainha de Sabá, ela se levantará. Então, se alguém aqui tem curiosidade de conhecer a rainha de Sabá, nós veremos essa mulher no dia do juízo. E diz que ela se levantará e ela julgará gerações como aquela de fariseus hipócritas, porque, aí Jesus complementa, porque ela saiu de onde ela estava e ela veio e creu, e aquilo que aconteceu na vida dela mostra uma transformação na vida de pessoas fora de Israel, no período do Antigo Testamento, a ponto de Jesus ter mencionado a vida dela como exemplo de alguém que no dia do juízo se levantaria para servir de modelo para julgar uma geração de pessoas incrédulas. Tanta gente crente no Antigo Testamento que podia ter sido exemplificado, Jesus foi pegar essa mulher, que nem era do povo de Deus. Então, eu estou dizendo isso para mostrar... Oi? Guarda Jó para a hora do culto aqui. Jó é outra história. Mas isso mostra que, então, uma pessoa como Agur, como Lemuel, com certeza eu enquadraria esses homens nessa categoria. Pessoas que foram profundamente afetadas pelo ministério de Salomão, pela literatura que ele produzia e aquilo que Deus fazia por meio de Salomão, ao ponto de serem usados aqui já como autores, né, colaborando com Salomão. Então, não há nenhuma depreciação, e eram homens que Deus escolheu para compor juntamente com Salomão. Eu vejo nisso uma coisa boa, irmãos, porque nós tiramos de nós a responsabilidade de explicar para as pessoas por que nós, na igreja, estamos querendo enfiar na cabeça de um cidadão do século 21 uma cultura israelita do séculos e séculos passados. Por que a gente tem que aprender isso? A resposta é, a Bíblia não é cultura israelita. A Bíblia é sabedoria de Deus. E aqui dentro tem coisas israelitas, Salomão era um israelita, e tem também de Agur, de Lemuel, e tem de várias outras fontes. Tá certo? Esse é um ponto, então, geral na questão de autoria. E quando a gente fala de autoria na Bíblia, nós temos que lembrar que o autor maior das Escrituras é o próprio Deus. Tá? E ele chama várias pessoas para tomar parte nesse processo. Às vezes homens de Ezequias, às vezes homens como Agur e Lemuel. E, honestamente, irmãos, depois que Salomão morreu, ao final da vida dele, eu não sei se o nome dele ajudava a vender, ou se o fato de os homens de Ezequias terem editado isso, deram uma arrumada, deram uma vasculhada, e aí, por causa de ser Ezequias, é que o livro realmente tomou uma guinada para ficar mais aceitável. Eu não sei. Mas o que eu sei é que aquilo que Deus faz nas Escrituras, Ele não depende, Ele não precisa, às vezes, nos explicar e nos justificar. Olha, eu estou pensando em trazer fulano, né, para escrever uma coisinha. O que vocês acham? Não, Deus ele não preocupa com isso. Ele coloca a palavra de Satanás, coloca a palavra de amigos de Jó, que ele mesmo disse que não eram boas. Deus põe quem Ele quer. Põe a palavra da jumenta. Abrindo um parênteses da jumenta, eu não sei se... Eu já falaram isso quando eu era seminarista. Né? Primeiro sermão de prova, o pastor que veio avaliar o sermão. Ele disse, Deus usou até uma jumenta, né? Por que não pode usar um seminarista? Né? Esse foi o início do comentário. Deus falou até por meio de uma jumenta. Mas é errado, irmãos, você achar que Deus ele falou por meio da jumenta. Deus não falou por meio da jumenta. Se você ler o texto lá, isso está em Números, depois,
E também não vão perguntar sobre isso agora, isso é só um parênteses. Números 20 até 22, Deus ele fez que a jumenta falasse, mas o conteúdo daquilo que a jumenta falou não é da parte de Deus. Ela não disse, Balaão, assim diz o Senhor. Né? Não, ela falou, algum dia eu já agi com você dessa maneira? Então, a jumenta ela não foi usada por Deus para transmitir uma mensagem para Balaão. O milagre foi que ela deixou os seus sentimentos serem entendidos, só isso. Então, em tese, não é correto você falar que Deus usou a jumenta. Não, ele podia usar, ele usou a serpente, né, para deixar que Satanás falasse por meio dela. Ele podia ter falado por meio de qualquer coisa, mas não é correto você dizer que Deus falou por meio da jumenta. Não, ele não falou, foi a jumenta que falou ela mesma. Tá certo? Isso não tem nada a ver com Provérbios. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Vamos voltar para o capítulo 1, na primeira sessão de Provérbios. Eu queria mostrar agora quem é que está falando no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Vocês já devem ter observado que no livro de Provérbios há algumas situações onde a admoestação ela começa com as seguintes palavras: filho meu. Então, isso não acontece em todo o livro, é só até o capítulo 9. Mas enfim, vocês devem já ter notado isso. Essa expressão, filho meu, ela aponta para um tipo de cenário na instrução que é um cenário domiciliar. Tá? Hoje em dia, nas escolas, às vezes é comum o aluno chamar a professora de tia, né? Não sei se aqui em São Paulo é assim, mas tem esse costume. E isso que nós estamos lendo aqui não parece ser nem de perto um contexto de escola, ou um contexto de sinagoga, ou um contexto de templo. Os provérbios, eles não eram escritos para serem ensinados na igreja. Aliás, o templo no Antigo Testamento não era um local de ensino. O que nós temos hoje aqui, o púlpito, isso não tem nada a ver com o templo em Israel. O templo é um lugar que tinha somente as coisas sagradas, ninguém entrava dentro do templo. O templo é o sacerdote, e uma vez por ano ele ia até os Santos dos Santos, mas não era um local para ficar cheio de gente lá dentro, não. Templo onde ficavam as pessoas, era no átrio lá fora, mas não tem nada a ver com a situação que hoje nós temos, uma pessoa em pé, pregando a palavra, as pessoas assentadas, o momento do louvor. Isso aí é algo bem mais no período do Novo Testamento. Os cânticos e aquilo que lembra um pouco o que nós temos hoje na igreja, acontecia nas festas solenes, prescritas e ordenadas nas Escrituras. Eram nessas festas, nesses ajuntamentos que o que nós conhecemos como Salmos de Davi, eles eram lidos, mas não no templo. O templo era um lugar que era só sacerdote, não tinha nada de gente andando dentro do templo. Mas então, essa instrução aqui, filho meu, ela aponta para uma situação bem domiciliar. Era uma situação de pais instruindo os filhos. Então, esse é o primeiro personagem que fala no livro de Provérbios, são os pais. Se era Salomão, ou se ele está criando aqui um personagem como se fosse ele, um desses pais aqui, a gente não sabe, mas infelizmente não temos testemunho de nenhum filho de Salomão tendo aprendido essas lições aqui. Logo que Salomão morreu, o filho dele que assumiu o trono demonstrou uma estupidez tremenda no trato com pessoas. Então, pelo menos aquele, Roboão, parece não ter aprendido muito com o pai. Se ele teve outros filhos que aprendeu, a Escritura também não diz. Então, esse é o primeiro personagem que fala do capítulo 1 ao capítulo 9. São esses pais instruindo os filhos. Há um segundo personagem que também aparece nos capítulos de 1 a 9, que é a chamada a sabedoria. Veja no versículo 20 do capítulo 1. Versículo 20. Diferente dos pais,
A sabedoria, ela sempre fala com um pouco mais de... Não, já está claro que ela grita. Tá? E o contexto dela é diferente. Diz aí que grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, e do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras, dizendo, aí abre aspas e começa então a palavra da sabedoria. Sabedoria em Provérbios é alguém, ela é personificada como uma mulher, inclusive, e ela é quem instrui. Só que ela instrui num tom diferente. Depois vocês podem ler, sempre que a sabedoria ela instrui, ela não chega com essa história de filho meu. Ela chega direto ao ponto e ela vai instruindo. Nesse caso aqui, por exemplo, olha só o que ela fala. Olha o tom da sabedoria dizendo. Ela diz, até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Isso é jeito de começar um sermão? É a sabedoria de Deus. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. E aí, no versículo seguinte, ela já perdeu a paciência. Mas porque clamei, vos recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Espera aí, foram só 2 versículos, ela não tem paciência. É diferente do filho meu. Filho meu, se você for convidado para sair com seus amigos, está no capítulo 1, versículo 18 lá, né? Não vá seguindo seus amigos para fazer bandidagem à noite. Então, os pais instruindo, eles são diferentes. A sabedoria, ela já é direta. Então, você percebe claramente o tom da instrução quando são os pais falando e quando é a sabedoria de Deus falando. Os pais estão falando num contexto domiciliar e a sabedoria está falando num contexto público. Veja que o local onde ela fala é diferente. Ela fala nas praças, no alto, na entrada das cidades, ela profere as suas palavras. Entrada da cidade aqui significa, não o que hoje, né? A gente está chegando aqui pela Bandeirantes, quando chega aí na Marginal tem aquele monumento bonito. Seria a entrada da cidade? Não, entrada da cidade no mundo antigo é local de juízo. Os tribunais, eles se reuniam na entrada da cidade. E aí afluía para o portão da cidade as pessoas que queriam ouvir os casos, né? Então, quando nós ouvimos essa expressão entrada da cidade, ou os portões da cidade, essa é uma referência a um local onde as grandes decisões aconteciam. Então, a sabedoria, ela, no caso, ela está além e acima da instrução dos pais. Nossa, tem tanta coisa para falar aqui, mas vamos... Isso nos ensina, irmãos, algumas coisas básicas aqui, que a instrução dos pais, nem mesmo na Bíblia, ela não é e não pode ser vista... não tem muitos filhos aqui, né? Então, tem um ali. Mas a instrução dos pais, no contexto de Provérbios, ela não é vista como a palavra final. A palavra final é a instrução de Deus. E isso é um alívio, porque é comum e é possível que haja pais com as melhores das intenções, mas que criam regras que não são justas e às vezes não são verdadeiras em todo o tempo. E às vezes você pode ver, olha, lá em casa a lei é essa. Mas a Bíblia, não importa o que a Bíblia diz. Meu pai falou que é assim, ou minha mãe falou que é assim. É assim. Enquanto eu estiver debaixo do teto deles, essa é a lei. Quando nós estamos tratando do povo de Deus, e quando eu tenho a humildade de aprender com o lar do irmão aqui, às vezes eu tenho uma lei na minha casa, que foi lei por muitos anos. Aí conversando com ele, eu descubro, puxa vida, mas eu acho que essa minha lei que eu criei lá em casa, ela não está certa. Porque eu estou vendo aqui, com o irmão aqui, com ele aqui, que isso aí, que eu estou fazendo talvez não seja legítimo e que não tenha respaldo na Bíblia. Então, no próprio convívio com a sabedoria que está além dos muros da minha própria casa,
nós encontramos a sabedoria de Deus. É por isso que nós precisamos aprender em comunidade. E não é só aquilo que a gente dita como certo e julga como certo dentro das portas da nossa própria casa, que é a verdade. Lógico que se eu sou o pai ou a mãe, os pais, nós podemos fazer com que os nossos filhos obedeçam, seja lá qualquer lei que a gente inventar. Mas a pergunta é, isso é de Deus? É da parte de Deus? Ah, reverendo, mas isso é que funciona lá em casa. Eu sei, não estou disputando isso. Eu estou dizendo que a sabedoria de Deus, ela está acima. E ela nem sempre, às vezes pode ser, mas às vezes nem sempre, ela corresponde 100% com aquilo que é a sabedoria dentro de casa. É por isso, então, que Provérbios faz essa distinção. Aquilo que os pais ensinam e aquilo que a sabedoria de Deus, ela ensina. Diga lá. Ela perguntou, é nesse momento que entra a comunhão com o Espírito Santo para alinhar a sabedoria com a sabedoria de Deus? Olha, eu diria comunhão com o Espírito Santo, mas especialmente comunhão com o povo de Deus. Tá? É no convívio com o povo de Deus que está sendo instruído, né, pela palavra, que você começa a perceber algumas coisas. Nossa, eu acho então que... só para dizer um exemplo, eu tinha um colega de seminário que ele dizia que a esposa não concordava com ele, mas quando tinha que bater no filho, ele tinha que dar 7 varadas. E a esposa, mas por que 7? Porque 7 é um número perfeito na Bíblia. Então, mas ele tinha essa lei. Era 7 varadas, 7 chineladas, 7... Era sempre 7. E não podia... Será que o menino não aprendia com 2? E as outras 5? Não, mas é 7, porque 7 é um número perfeito. Então você vê, às vezes a gente cria algumas regras que a gente acha que está de bom tamanho. Mas eu desafio, eu estou falando isso, irmão, desculpa, eu não conheço ninguém, quase ninguém aqui. Né? Tem um tio aqui, não sei quem sabe, eu sou sobrinho do Dejalma, o presbítero Dejalma. Mas eu não conheço quase ninguém dos senhores, eu não sei como é a vida de ninguém aqui. Mas eu desafio a todos nós a aprendermos algumas coisas em comunidade. E não sermos demasiadamente pretensiosos de saber todas as coisas. Há muita coisa que nós podemos aprender no convívio do povo de Deus. Não estou falando no povo lá fora, não. Estou falando no convívio, no povo de Deus, a sabedoria, porque todos nós somos instruídos pela palavra. Mas esse é um ponto, então. Os pais falam e a sabedoria fala. E eu queria agora só mais uma... capítulo 5 de Provérbios. Eu estou passando aqui só uma curiosidade, se você quiser anotar aí. Capítulo 4, versículo 1, é a única vez no livro que aparece a palavra filho no plural. Então, incluiria aí também a filha. Que quando fala filho meu, parece que é só o menino. Mas no capítulo 4, 1, diz, ouvi filhos, a instrução dos pais. Então, aí caberia a filha também. Mas isso é um detalhe, né? Capítulo 5... inicia uma série de advertências que são destinadas no caso aqui, a um rapaz que está prestes a se envolver e ter um envolvimento conjugal ou conhecer o lado, né, afetivo e várias advertências. Se você pudesse ler o livro de Provérbios hoje à tarde, assim, de uma vez. E aqui eu dou uma dica. Eu ando muito de metrô aqui em São Paulo. Eu moro lá na Zona Sul. E eu pego a linha 9 e depois a linha amarela para chegar no Mackenzie, onde eu trabalho. E eu ouço a Bíblia. Então, às vezes, em áudio, você ouve bem mais. E o livro de Provérbios, ele tem 1h46. Então, não é muito tempo. Você poderia ouvir o livro de Provérbios dezenas de vezes numa semana. Então, se você lesse o livro de Provérbios inteiro, você ia ficar
estarrecido com a quantidade de informação que ele tem relacionada a fornicação, adultério, lascívia, coisas dessa natureza. Mais do que qualquer outro tema. Aí o temor do Senhor, reverendo, não, isso aí foi só uma tese inicial, não vai mais falar sobre isso tanto como a gente imagina. Mas essa questão da mulher adúltera e do relacionamento dela com o jovem, o mesmo que os pais querem instruir, o tal do filho meu, ele é instruído pelos pais, mas ele também é assediado pela essa personagem aqui, que é chamada a mulher adúltera. Veja no capítulo 5 como que ela é apresentada pela uma das primeiras vezes. Diz assim, capítulo 5, versículo 3, o versículo 1, né? Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição. Sublinha essa palavra conserves aí, porque isso significa que o jovem que está sendo instruído, ele não está sendo restaurado de alguma coisa que ele já fez. Ele ainda é puro. O livro de Provérbios não é um livro para consertar quem já errou. É um livro para prevenir quem ainda vai iniciar uma vida adulta. Não há nenhuma regra e nenhuma instrução em Provérbios. O que fazer quando a pessoa adulterou, teve um filho antes de casar? Não tem nada sobre isso. Não tem nada. Tem outros livros que falam. Provérbios não fala sobre isso. Por quê? Porque o Provérbios é uma abordagem preventiva, proativa, e não é uma linguagem corretiva, tentando restabelecer alguma coisa que já foi feita. É a finalidade. Não fui eu que escrevi o livro, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso, mas é o que está aí. É essa a linguagem. E ele diz aí, olha, eu estou falando isso, meu filho, para você guardar as minhas instruções, por quê? Versículo 3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é enganoso como o absinto, agudo como a espada. E aí ele vai criticando essa mulher e fala, mas ela existe. Capítulo 7, veja comigo lá, por favor. Capítulo 7, ele volta a falar nessa mulher, e agora com muito, muito mais detalhes. Provérbios 7, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. E dize à sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente. Para que isso tudo? Para te guardarem da mulher alheia. A palavra alheia aí está traduzida como alheia, mas é a mesma coisa, é a mulher estranha, e pelo que ela faz, é a própria mulher adúltera. Não, deixa para lá. Por quê? Diz aí que é a mulher alheia, ela é estranha, ela lisonjeia com palavras, e aí o Salomão, ele cria um cenário que ele está vendo, né? Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo. E ele, o que ele fazia que demonstrava que ele era carente de juízo? Diz aí. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Olha, eu vou completar agora 10 anos de São Paulo. Eu já sei onde é que são os lugares que você ficar, dependendo da hora, você vai ver esse tipo de gente. É difícil saber até se é homem ou se é mulher. Então, se você não tem nada a ver com isso, se você não quer nada com esse tipo de estilo de vida, é melhor você não ficar andando em determinada hora em determinados locais. Porque se você ficar, inevitavelmente você será ou abordado ou até você vai criar algum interesse por isso. E é o que a Bíblia diz aqui. Esse jovem ficava para lá e para cá, exatamente onde ele sabia eram locais frequentados nessa hora do dia por pessoas envolvidas com esse tipo de coisa.
E aí diz versículo 10, né? Eis que a mulher sai ao seu encontro com vestes de prostituta e é astuta de coração. Olha, essa mulher ela não precisou andar muito para achar esse rapaz. O rapaz estava passando na porta da casa dela, para lá e para cá, então ela pensou, ele não está com coragem de entrar, deixa eu sair lá fora, já vou adiantar o serviço, um cliente, né? Como que eu vou contar isso sem deixar muito claro quem foi, né? Mas um prezado amigo meu, lá perto de onde eu trabalho, tem, os irmãos sabem, ali debaixo do viaduto, do pontilhão, né, do Amaral Gurgel, ali quando vai ficando mais tarde, muda a clientela. Tá? E aí, para a gente sair do prédio nosso do Mackenzie lá, e dar uma volta e passa, e o trânsito ali no final da tarde, na Amaral Gurgel, indo para a Zona Leste, é muito intenso, você fica parado um tempo ali esperando para sair. E aí, esse amigo estava parado com o carro, e vai, não vai. E tem gente que é meio devagar mesmo, né? Às vezes até dava para ir. Entra, cria coragem, entra aí, embica lá. Mas ele ficou enrolando. O travesti entrou no carro dele. Achou que ele estava, né? E aí, como que você tira um travesti de dentro do carro? Olha, o travesti saiu. Vamos esquecer essa história só para ilustrar que quando você está no local onde você não devia, você acaba precisando lidar com coisa que você não estava antecipando. Mas o travesti saiu tudo, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, é que esse rapaz, ele estava andando e passando em local que não devia, e essa mulher saiu ao seu encontro. Diz o versículo 11, ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora está na praça, ora está na 25 de março. Então, e ela aproximou-se dele e o beijou. Pronto, aí beijou o rapaz. E o que vocês estão vendo aqui é que a mulher, ela é uma mulher mais madura. E ela está dando uma investida em cima de um rapaz que é mais novo. Isso aqui, gente, cada vez mais os dois lados são verdadeiros. Tanto tem o homem como tem a mulher nessas condições. E aí diz que ela aproximou-se dele, versículo 13, deu-lhe um beijo, de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Ou seja, ela se passa por uma prostituta cultual. Ela não é, mas ela está fingindo como se fosse. Por isso eu saí ao teu encontro, versículo 15, para buscar-te. Então, ela está passando por alguém que ela fez um voto e talvez a divindade dela falou, olha, você vai passar naquela rua, você vai chegar virando ali, você vai encontrar um rapaz que está vindo com um turbante de tal cor. É ele. Pode dar um beijo nele, que é ele. E o rapaz, não vamos também, eu não sei quem é esse rapaz, mas ele não devia estar andando ali para começar. E ele caiu então nessa. Diz o texto que ela descreve, né, que saiu ao encontro, versículo 16, ela já cobriu de coxa a sua cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumou o seu leito com mirra, aloés e cinamomo. E eu convido o jovem, olha, vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Ela é casada. Cadê o marido dela? Não está em casa, saiu para viagem, para longe, levou consigo um saquitel de dinheiro, só volta por volta da lua cheia, ele tornará para casa. E aí diz que ela seduziu o rapaz com muitas palavras, com lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, tristeza, nem demorou, não precisou ela gastar muito. Num instante ele a segue, como um boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Filho meu, dá-me ouvidos e se atento às minhas palavras. Então, veja, o drama desse pai ensinando para esse filho, para ele não cair nessa cilada. Pergunta:
Você não acha que esse pai conhece demais a casa dessa prostituta? Ele sabe até as cores da coxa dela, a coxa da cama. Colcha. Sabe até o tipo de perfume que ela dá uma espreada lá em cima da cama. Não é muita informação? Como que esse pai sabe disso? A Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar aqui. Não, irmãos, o que eu estou pensando aqui é que se esse texto é um texto de Salomão, Salomão foi alguém que, infelizmente, teve várias situações semelhantes a esta. E esse pai talvez esteja ensinando algo que ele mesmo, infelizmente, já tenha sido vítima. O final do versículo aí, olha só, no capítulo 7, versículo 26, ele diz, olha, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos, o que por ela foram mortos. Tá? Então, esse pai está passando por um filho que talvez não tinha nem beijado ninguém ainda. E agora tem que ouvir toda essa história. O menino deve estar com o olho desse tamanho, ouvindo o pai contar todos esses detalhes. Mas esse é o contexto de Provérbios. Provérbios é um livro escrito para preparar um jovem para iniciar a vida adulta, especialmente relacionado ao trato, ao relacionamento com mulheres e vice-versa, a mulher com o marido. Se você for observar, o conselho que Lemuel ele dá, vocês lembram lá que a gente leu? Lemuel, o último, o que ele fala também, o que a mãe dele lhe ensinou tem a ver com isso. É a questão de como que ele lida com as mulheres e coisas relacionadas assim. Eu quero encerrar então essa aula como encerrar essa aula, né? Olha, talvez uma das coisas mais importantes do livro de Provérbios esteja no capítulo 8. Temor do Senhor, capítulo 8, versículo 13. Vocês devem saber, várias vezes é dito que o princípio da sabedoria é o quê? Temor do Senhor. Isso aí todo mundo sabe. Agora eu pergunto, o que é o temor do Senhor? Reverendo, deve ser, né? Orar, ler a Bíblia, né? Ir na igreja, não falar coisa feia, alguma coisa assim. Tá? Olha, pode ser, mas na cabeça de quem escreveu Provérbios, era algo mais específico. E a gente precisa sempre dar o crédito para quem de direito. Provérbios, quando usava a expressão temor do Senhor, tinha algo mais específico em mente. E olha o que é, versículo 13, 8:13. Temor do Senhor consiste em... Pronto, está definindo. E aí, a gente fica até meio assustado com a definição do temor do Senhor que o autor ele sugeriu. Mas, gente, o autor é inspirado. O que ele falar é isso aí. Eu escreveria outra coisa, mas não sou eu que estou escrevendo o livro. E ele diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A propósito, Jó, ele foi mencionado, né? Uma das coisas que ele sabia fazer bem era isso. Ele se desviava do mal. Diz aí que aborrecer também a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, tudo isso aí. É só isso, reverendo? Temor do Senhor? Só isso? Não, aí você tem um prato cheio, um menu para você cumprir isso aí. Então, Provérbios é um tipo de literatura, então, inspirada por Deus, que visa alcançar pessoas fora de Israel. E essas instruções, elas não são necessariamente pautadas em princípios. Você, por exemplo, não vai ver Provérbios citando nenhuma vez uma lei mosaica, nenhum princípio dos profetas, nada. Aliás, esses livros não mencionam de jeito nenhum. Não mencionam a libertação do Egito, não menciona os eventos do Sinai, não menciona nenhum patriarca, não menciona nenhum profeta. Por quê? Porque era uma literatura já preparada para alcançar pessoas fora de Israel.
Ok? Alguma pergunta? Eu vou parar aqui. Se não há, vamos orar e agradecendo a Deus pelo nosso tempo. Ó Deus, pedimos que o Senhor aplique esta palavra, essa instrução em nossos corações, porque só Tu nos conhece o suficiente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.